Vamos pra onde? Austrália? Vamos pra Austrália? Vamos lá, então vamos pra Austrália. Aí está ele. O nosso baiano, diretamente da Austrália, o nosso querido Kim Paim. Uma salva de palmas. Fala, Kim. Ô, Kim, posso fazer uma pergunta? Como é que estão aí? Posso fazer uma pergunta? Aí o bate-papo de vocês. Você viu que a cada dia melhor. Você viu que vai ser na Nova Zelândia? Onde vai ser essa Copa do Mundo aí? Austrália. Vai ser aí, né? Já vai Nova Zelândia. Como é que tá? Tá muito animado. Deve estar uma loucura aí a animação, né? É aí, né? Rapaz, eu descobri que ia ter o jogo das meninas aqui em Brisbane sábado. Sábado me perguntaram, e aí, tu vai? Eu falei, pro quê? Não, vai ter o jogo aí, mas alguma coisa? Não, pô, Brasil e França, a Copa do Mundo, não tá sabendo? Eu falei, pô, não tava não. Agora que vocês falaram, né? Tá uma loucura. Aqui tá tudo enfeitado, as ruas. Não dá pra andar. Não dá pra andar na rua. Ô, Kim, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Aliás, eu gosto sempre de recomendar pra nossa audiência a enciclopédia do Atlas. Que é o Atlas do Kim Paim. Todo mês ele lança aí nas redes sociais dele um documento que é um trabalho que ele faz. O Kim, ele é brasileiro, ele é baiano, ele mora na Austrália já. Quanto tempo você mora aí, Kim? Vamos fazer 8 anos. Há 8 anos ele está na Austrália e ele se interessou pela vida do Brasil e tal, e começou a pesquisar e entrou na rede social. Ele tem os seguidores lá, ele faz um trabalho muito bacana com esse Atlas, onde cada mês ele coloca tudo o que aconteceu nas mídias, nas notícias, nas redes sociais, e é um trabalho muito bem feito e muito bacana de pesquisa do Kim. Agora eu vi outro dia, você agora é cidadão australiano, é isso? Chegando lá, fiz basicamente a última etapa, que é não chega nem a ser uma entrevista, você faz a prova, uma vez que você passa, aí você fica agora só esperando a cerimônia. Aí a cerimônia eles marcam, já aviso normalmente com 4 semanas de antecedência, e aí depois disso, aí você sim é um cidadão australiano. Então você pretende ficar na Austrália, esse lugar tão distante, remoto, avulso, eu diria. Avulso. Lindo demais. Eu diria que pelos próximos anos, possivelmente sim, porque eu vim pra cá, sei lá, casei, constituí família aqui, minha mulher é daqui, então é complicado, né, voltar pro Brasil. Aprender o inglês é bem mais simples do que aprender o português, né? E ela não fala nada. Fala, sei lá, boa noite, com um sotaque ridículo. É o máximo que ela consegue. Entendi. Então você já tem família aí, tipo fuzil. já fez a tua vida aí, né? Pô, Kim, que bacana. Boa sorte pra você, a gente torce aí pra você, porque você é um cara legal e participa também do Brasil através das redes sociais, do YouTube e tal. Boa. Muito bem. Dito isso, carinhoso da tua parte aí, celebrar aí o Kim Paim. Legal, né? Porque o cara que mora fora... É curioso, não sabia que você ia pra essa pauta. Do quê? Não, é que é curioso mesmo. O cara tá 8 anos na Austrália, tem muita gente que saiu do Brasil e é difícil tá lá, né? Sim, é muito difícil. E ele é um cara que traz ainda a pauta factual ainda do Brasil. Ô Kim, vamos falar desse tema que a gente gosta, né? Que é o IPVA verde, reforma tributária. Sempre vem com esse discurso que a gente não entende o que é, mas ele parece ser bonito e no final ferra a gente. É com você. Pois é, Zuzu. Antes mesmo do primeiro parecer, né, foi aquele relatório prévio da reforma tributária ser divulgado no dia 22. Quem foi nas redes sociais, no bate-papo que a gente teve no dia 20, a gente já estava comentando de diversos problemas que estariam presentes na reforma tributária. E isso não deveria assustar ninguém do primeiro momento, porque essa discussão que vem tendo ao redor da reforma tributária, ela vem pelo menos desde o ano passado. E ao longo do ano foram diversos acenos, tanto do AP, quanto da Marina Silva, quanto do Haddad, quanto da Tabata Amaral, quanto da Simone Tebet, que havia uma alta quantidade de ideologia numa reforma que deveria ser econômica. Tá vendo o bate-papo aí de vocês? Eu acho que o Sam ele aponta muito bem o ponto que, assim, cara, vai ter uma reforma tributária. A gente não vai decidir o que é que vai ser, o que é que não vai ser, etc e tudo mais. Só que eu acho que tem alguns pontos que a sociedade ela deveria discutir de forma, assim, mínima, porque ela não vai impactar na arrecadação no final do dia. E falar assim, vamos mudar aqui uma alíquota, vamos mudar aqui o sistema tributário, a gente não vai fundir 5 impostos, só vamos fundir 4. Não precisa chegar a esse ponto. Só que você tem nessa reforma tributária pelo menos 3 artigos que eu acho que é de suma importância que a população prestasse atenção. E assim, cara, a mudança é muito pequena. Você fala, por exemplo, IPVA verde. Você falou agora. Ele está presente numa modificação que foi feita no artigo 155.
A turma queria taxar jatinho, jet ski, helicóptero, etc, tudo mais, beleza, coloca lá. Só que no final da redação, eles também dizem que o imposto sobre o carro, ele vai ser progressivo em relação ao impacto ambiental. E aí tem aquela turma verde, aquela turma woke, a turma da Marina, a turma da esquerda da lacração. No primeiro momento eles pensam, pô, bacana, massa, só vai tributar o carro do seu Zé, aquele 1.0 mais antigo, né? O meu carro elétrico tá de boa. Só que é impacto ambiental. O que é impacto ambiental? E qual é o impacto ambiental que esse carro não gera? O simples fato dele estar no translado para um lado e para o outro. Ele também tem pneu. E a bateria, na hora que tiver descarregar. E mais do que isso, olha toda a estruturação que você está dando e o direcionamento que, se isso hoje vale para o IPVA, por que amanhã não pode valer para o IPTU? Por que não pode valer para outro tipo de imposto? Então, é um termozinho que está ali no final, que é a pegadinha que abre espaço para mil e uma coisas que vem baseado numa agenda totalmente ideológica. O pior de todos os artigos é a criação do inciso 8º do artigo 153, que é o famoso imposto do pecado. E eu fico até triste de ver que os políticos, muitos que inclusive vão aí no pânico, muitas vezes outro é o Emílio que tem que puxar o assunto, o cara às vezes está perdido. Quando você pega a PEC 45 original e você pega a PEC 110 original, nenhuma dessas duas PECs tinha um texto tão abrangente e amplo quanto foi apresentado agora e foi aprovado nessa terceira versão. Lá atrás, falava assim de forma bem clara, vai taxar bebida alcoólica, vai taxar cigarro, acabou. Um outro, acho que na 110 falava de gasolina, acabou, beleza. O que está sendo colocado agora é que vai taxar qualquer coisa que faça mal para a saúde e o meio ambiente. E nas últimas 2 semanas já teve nota falando que tem que taxar automóvel, porque automóvel causa impacto no ambiente não só por causa do automóvel, mas porque você tem que construir estrada, você tem que construir rodovia. Está se falando que tem que tributar alimentos que tenham gordura trans, alimentos com alto teor de sal, olha aí o miojo, açúcar, gasolina, etc e tudo mais. E você se pergunta, e aí, quem que vai definir o que é que faz bem e o que faz mal para a saúde? Quando eu fui no supermercado aqui na Austrália, eles têm um sistema de seriam estrelinhas para falar quais são os alimentos mais saudáveis e menos saudáveis. E aí eu mostrava pro pessoal o seguinte, você pega o ovo, é 4 estrelas. Aí você vai olhar a carne vermelha, é 3,5. A carne vermelha que a esquerda quer tirar do seu prato. Só que quando você vai olhar o pato de forno feito à base de planta, esse é 4 estrelas. Quando você comparava a linguiça de carne com a linguiça de planta, a linguiça de planta é 4 estrelas, a linguiça de carne, 2,5 estrelas. As pessoas acham que essa discussão ela vai ser diferente no Brasil, então está se criando um precedente absurdo que você vai poder taxar literalmente qualquer coisa, e não é só coisa, porque não é só o produto, também são serviços. Qualquer bem e serviço pode ser tributado de acordo com o impacto que faça no meio ambiente e na natureza. E as propostas de alterações que a população poderia estar debatendo são coisas simples, porque os próprios deputados, eles já apresentaram emendas no passado. Você pega o Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, o do PL 2630. O Orlando Silva, que ele falou do imposto do pecado, ele sugeriu tabaco e bebida. Vamos então vamos voltar para o básico. Para que deixar um imposto tão amplo, que inclusive pode abrir espaço para litigância, um monte de disputa no judiciário? Imagina o caos que a gente vai estar vivendo. Então é um artigo que é fácil de resolver, mas precisa minimamente que o assunto comece a ser discutido de forma séria na sociedade. E o último ponto, só para não me estender muito, é o artigo 43. Eles estão querendo inserir agora um 4º parágrafo, que isso basicamente diz respeito a incentivos fiscais, subsídios, onde vai ter prioridade na hora de receber uma ajuda do governo quem tiver, melhores indicadores, né, e for, como posso falar, né, ajudar o meio ambiente. E isso é uma pegadinha tão grande que, nas pesquisas de internet, eu me deparei com uma tese de 2002, produzida pela esquerda, onde a esquerda já falava que um dos caminhos para avançar com a agenda deles, uma agenda ideológica, eles inclusive têm um termo que eles chamam de extrafiscalidade, que é utilizar o sistema tributário para promover modificações sociais, comportamentais, etc. E eles falavam que um dos caminhos seria modificar o parágrafo 2 do artigo 43, que na sugestão original que veio da bancada da esquerda, deputado da esquerda, o Molon, a Wapichana, era ali. E aí a turma falou, não vamos botar aqui no parágrafo 2, vamos botar mais ou menos o mesmo texto no parágrafo 4º. E essa tese da esquerda de 2002 tinha como base
Karl Marx e Thomas Malthus, que quem deve lembrar é o Malthus, é aquele que falava de redução populacional. Sim. Então a gente está diante de uma reforma que é para ser econômica, que deveria simplificar tributos e várias outras coisas, e no final do dia a gente tem um jabuti ideológico da esquerda, que a imprensa faz questão de colocar isso tudo debaixo do tapete. Mas isso aí é o legislador ruim, né? Porque o legislador, quando eles estão fazendo a lei lá, ele só está preocupado em ter o próximo voto dele. Ele não está preocupado em discutir aquilo lá. Aí acaba indo lá para o Supremo. É benefício próprio. Não, ele faz essa... Por exemplo, não tem o menor sentido nisso aí, de você falar o que produto que faz bem ou que faz mal. Aí ele fala, não, é a ciência. Não, a ciência a gente viu agora um monte de estudo tudo errado. Exatamente. Lá de Harvard. Você leu isso? Um monte de estudo... Não, mas o que ele falou, passa cigarro e bebida. Um monte de estudo, tudo errado que os caras fizeram. E você fica na mão dessas pessoas, tributando. Não, Você paga pra... Então, acho que tem dois perigos que o Kim levantou. O primeiro é o que é sustentável ou não, que fica uma discussão muito ampla. Segundo, o que faz mal ou não. Terceiro, os amigos do rei vão ter benefícios e quem não tiver do setor de benefícios vai pagar mais por isso. Caso mantenha a mesma alíquota. Todo mundo está estranhando com os 28%, mas isso é para equilibrar. Se não tiver aumento tributário de carga, vai ser isso. Ou seja, para a gente ver como tem... Porque não tem a reforma administrativa, porque tem um monte de estatal, porque custa caro, custa caro manter. Precisa arrecadar dinheiro, é isso. Eu sei, mas o problema é que o Brasil é muito caro. O Brasil não tem tanta grana para manter esse estado grande. Inchado, né? Esse estado que, porra, juiz... Tem muita boquinha. Porra, tem muita boca. Tem muita tira de lá, essa é a pergunta. E tem setores que não coloca para também. Então, não é só para pessoas não. Mas isso aí os caras engabelam a gente. É isso que eu falo aqui, ó. Você estava falando, não, isso aqui vai sair da indústria, da indústria vai para o nome é bonito, o nome é bonito. Vai pagar e não sei o quê. Aí eles inventam um nome bonito, imposto de não sei o quê. Não, IPVA verde. IPVA verde. Imposto climático verde, não sei o quê. Aí você fala, olha, que gente bacana. Aí você vai, aí no outro dia o cara entra na tua casa e fala, ó, tua janela aqui, como a tua janela não tá pro sul, eu vou cobrar mais IPTU de você porque você tá prejudicando o meio ambiente. E eu vou tirar essa árvore do teu quintal. E vou tirar essa árvore aqui porque aqui é o seguinte, tá aqui, ó, na lei. Por isso que é importante ver o que estão propondo na reforma, ver os pontos delicados, esses são... Mas já passou. Já foi. Não passou, tá em discussão no Senado. Passou e vai piorar. 10 bis, meu amor. Vai piorar. 10 bis, se precisar de mais 10, ele dá mais 10. Mas se você supor que nenhum senador e nenhum deputado vai fazer contribuições positivas, não adianta. Mas é minoria. Mas o povo tem que encher o saco. Que nem lá do Shopee lá, que os caras ficaram enchendo o saco. Tem que ficar enchendo o saco. Isso aí, voltou a eu sei, mas tem que ficar enchendo o saco sempre. É que nem lá o negócio dessa PL aí da censura. Tem que ficar enchendo o saco, pô. Se não passa. Passa de madrugada. Vamos lá falar com o Kim, vai. A gente até se empolga. Manda lá, se empolgou aqui, viu, Kim? Você deixa a gente empolgado com esse bigode bonito. Ainda bem que não tem imposto pra bigode. Tá ferrado. Vai ter. O que mais? Perguntas? Pois não, professor. Não, eu queria falar do Kim, exatamente isso. Isso aí é uma pauta internacional, né, o Kim? Isso aí não é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. A gente vê nos Estados Unidos a mesma discussão e é aquele negócio que a esquerda sabe fazer muito bem. Se você é contra, você não quer cuidar do planeta. Aí você é taxado de todas aquelas coisas. Então, é uma questão mundial isso aí, né? Do verde. Pois é, essa agenda tá aí, nossa, desde a década de 80, cresceu bastante nos idos de 1990, graças aí principalmente ao FHC, a Ruth Cardoso, que não está aqui mais entre nós, era a mãe das ONGs, e a coisa só foi crescendo no Brasil, continua crescendo. Sami aí que também acompanha o mercado financeiro como um todo, a turma do Intercept soltou uma nota aí junto com um veículo de comunicação chamado Joio e Trigo, que eu não sei como essa nota não repercutiu. Para mim é o terceiro grande escândalo envolvendo bancos no Brasil esse ano. A resolução da Febraban, que falava que ia modificar, né, a concessão de crédito para frigoríficos e matadouros, a matéria do Intercept revela que traz áudios de grandes executivos, de grandes bancos no Brasil. Eles batem no peito e celebram, falando que foram eles que criaram essa regulamentação. Está lá todo o processo como isso foi feito. E aí você vê a regulamentação vem do mercado privado, a Febraban mata no peito, bota de goela abaixo, de cima para baixo, e todo mundo aceita e fica por isso mesmo. Inclusive os bancos nacionais, né, subscreveram a esse tipo de decisão.
Aí quando você vai ver um desses executivos, ele é ligado a uma das maiores ONGs internacionais do planeta. Se você tem, por exemplo, a ONG que trabalha no município, na região, no país, internacional, ela está acima da internacional. É uma financiadora de outras ONGs, que é a Gordon and Betty Moore Foundation. É um grupo que financia as mais famosas ONGs no Brasil, financia até o próprio Greenpeace. E é um executivo como esse que passa uma resolução dessa, e um dos áudios divulgados, ele está falando que é um golaço, estamos aqui estruturando um setor. Então imagina o que acontece nesse país, ninguém está discutindo, e é esse avanço dessa agenda verde que no final do dia freia o desenvolvimento do Brasil. Você vê o Lula, ele está lá na Europa. A notícia ontem, colocaram ele e a Úrsula de mãos dadas, né, quase abraçados, porque a União Europeia, na sua Global Gateway, que é uma espécie de nova rota da seda da União Europeia, vai investir na América Latina 242 bilhões. Aí quando você vai olhar os próprios objetivos, segundo a própria Folha de São Paulo, aprimorar, né, a logística para a União Europeia conseguir matéria-prima barata. Não quero nem que refine, deixa que eles mesmos refinam, vende bem baratinho. Aí no Brasil, a gente não pode tirar uma Ferrogrão do papel, porque vai passar no Parque Jamanquim, e aí, meu Deus, já existe uma rodovia no mesmo lugar, mas vai impactar o parque, aí vai isso, aquilo, outro. Não dá para construir, repavimentar a BR-319, porque também vai ser um impacto na Amazônia, etc. e tudo mais. Só que a União Europeia pode vir, fazer o que quiser, investir, obra para tudo que é lado, desde que eles, no final do dia, consigam extrair todas as riquezas do Brasil. No final do dia, essa agenda verde é mais uma forma de colonialismo. É o neocolonialismo aí do terceiro milênio. O objetivo deles é o Brasil ser uma colônia fornecendo para os caras a matéria-prima. E barato, hein? E barato. E a gente não pode fazer nada aqui. Mas é o que temos para o momento. É o woke, né? É o woke que chama. Agenda woke. Agenda woke. Isso aí, você acha que o futuro vai ser esse mesmo? Nós vamos entrar nessa aí? Ou tem vai mudar o discurso? Porque tá meio, a geopolítica tá meio bagunçada, né? Tá meio... Eu vejo que tem focos em todos os países, eu venho batendo nessa tecla, pelo menos desde o início do ano. Quando você observa Estados Unidos, a Europa como um todo, alguns países da Ásia, existem focos crescentes de discussões nacionais, falando assim, a gente tem que voltar a falar do nosso país, da nossa nação, da nossa soberania, seja uma pauta nacionalista. Não dá para ficar mais batendo continência para tudo que vem de alguma organização multilateral. Você vê o próprio debate americano, antigamente só tinha um Trump. Agora você tem outros nomes, por exemplo, o DeSantis. Ele fala abertamente contra a agenda woke. O DeSantis tomou medidas contundentes também contra a pauta SG. Você tem o cara lá que não tem a mesma expressão do DeSantis, mas é o Vivek. O Vivek tem um livro anti-SG. Foi um dos primeiros a criar um fundo de investimento que é anti-SG. Então, lá está tendo uma movimentação que já está muito à frente do Brasil. Eu acho que no nosso país a gente tem que começar a discutir esses assuntos. Tem a CPI das ONGs, que eu acho que é um baita espaço para discutir esses temas, e esses temas estão sendo discutidos. Já levaram indígenas, levaram o Aldo Rebelo, e agora deve começar a fazer o questionamento para algumas ONGs, que já dá algum tipo de direcionamento, e a gente começar a trazer o debate nacional para realmente, assim, desenvolver o país. Sei lá, um sistema nacional de desenvolvimento, um projeto de nação, como pode se desenvolver, para dar um exemplo, assim, do que pode ser feito no futuro, coisa simples. O Aldo Rebelo, ele, em sua palestra, ele sugeriu, vamos fazer uma PEC, só tem 2 artigos. O primeiro é você falar que uma obra de interesse nacional, ela só pode ser barrada a pedido da PGR, e quem julga é a Suprema Corte. Tem 3 meses. Se não decidir 3 meses, está aprovado. E o segundo artigo é listando o que seria uma obra de interesse nacional. Primeiro item, qualquer obra que gere emprego. Gerou emprego é do interesse nacional. Porque a gente hoje está travado. Você conversa com qualquer cara que constrói qualquer besteirinha, a dificuldade que é para obter algum tipo de licença. E a gente sabe que no Brasil, ainda tem umas mutretas, né? Fora as dificuldades. É o que mais fora tem. Fora a burocracia. Não dá para tapar o sol com a peneira. Então, você começar a criar o compliance a favor do Brasil. Porque hoje que tem esse compliance, nome bonitinho, governança, que só serve para os filhos do rei e para os amigos do rei. Né? Olha a cara das americanas, KPMG, PwC, as maiores auditorias do mundo. Cadê a governança? Tá lá, 50 bilhões de rombo. Essa é a governança do mercado financeiro da Faria Lima, né? O SG que eles tanto gostam. Absurdo o que está acontecendo. É isso aí. Me fala uma coisa, aí na Austrália é o quê? É mais canhoteiro, né? Nova Zelândia é bem canhoteiro, né? Mas também tem aqui tamanho de Osasco.
A população de Mas Osasco. até os canhoteiros aqui ainda tem uma preocupação de desenvolver o país. De olhar aquela região, pô, aquela região tem minério, vamos extrair o minério. Sim, não tem essa... Não tem a Amazônia. Vamos extrair o lítio. Mas não tem a Amazônia. A gente tem a Amazônia que é esse... E não só extrair, pulmão do mundo. Quer refinar, quer criar o produto, quer botar coisa para andar para frente. Agora... No Brasil não pode fazer nada, não pode extrair nada, não pode desenvolver nada, tem que ficar do jeito que tá. Não pode tocar em nada, tem que só exportar crédito de carbono. A Amazônia acabou virando, sei lá, meio um parque Disney, uma coisa assim, meio todo mundo quer ser dono. O cara que mora lá que sofre a dificuldade, né? O cara que tá lá naquelas palafitas. Sim. Mesma linha de raciocínio. Agora me fala uma coisa, e essa pesquisa das vacinas aí da Austrália, como é que foi? Você viu que saiu aí do... Isso eu não acompanhei. Depois eu vou mandar para você o estudo. O professor Sami me mandou. Vou mandar em inbox. Não tem problema. É isso, é para não ter problema. Né, Zuzu? Te manda sempre no inbox. E o... No privado. Será um prazer. No privado. Ô Kim, pô, obrigado pelo papo, hein? Obrigado pelo papo. Pô, você é um cara bacana, muito prazer receber você aqui no Pânico. Mais uma vez eu vou passar as redes sociais do Kim e, acompanha lá, porque você vê que o cara domina, é um cara que está há 8 anos no Brasil, já não tinha que ligar pra gente, mas está lá preocupado com o Brasil, fazendo um trabalho bacana. Compilado. Um compilado de tudo que aconteceu. Então ele pega tudo que saiu no YouTube, no Estadão, na Folha... Faz com categoria. E faz lá, e aí você vai ter... É mensal, né? Mensalmente. Mensal. O vídeo é diário, todo dia tem um vídeo e não é um vídeo que eu só ligo a câmera e falo, é notícia atrás de notícia. Quando eu faço pesquisa, eu agora descobri o site da Biblioteca Nacional. Meu Deus, é o meu site favorito agora. A quantidade de informação, descoberta. Sei lá, a primeira vez que Klaus Schwab prisou no Brasil, 1970. Foi apontado pela imprensa como um agente de viagens, olha só, né? De agente de viagens não tinha nada. Mostrando que em 71, no primeiro Fórum Econômico Mundial, foi 5 pessoas, 5 brasileiros. Achei o nome de um. Sei lá, pesquisando desde quando no Brasil já se comenta sobre o socialismo, que vai dar errado. Tem nota de 1871. Eu tava vendo antes de entrar, né? Vocês batendo um papo sobre isso. Eu falei, eita, comentei esse vídeo esses dias. Boa. Mas enfim, estamos aí para trazer informação. Obrigado, viu, Kim? E obrigado pela colher de chá aqui no Pânico. A audiência gosta muito de você. Valeu, boa sorte aí, ó. A Austrália Valeu, agora. Bodinho, hora certa na Austrália. 1h28 da madrugada. Ele tá aqui. Nós. Obrigado. É isso aí. 2h28. 2h28. Exatamente. 2h28. Um pouquinho mais. Tá vendo? 25 horas. Você tá vendo? Tô vendo e o cara é profissional. Quem é profissional também, nossa próxima.